Então vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo ao Mestre que nos abençoe, que fortaleça a nossa saúde física, Eu estou sem som. para que nós possamos vencer todas as dificuldades que se acercam de nós, nos preparando, nos credenciando para trabalhos maiores no campo da espiritualidade. É tão importante, Senhor, momentos aonde conseguimos desconectar com tudo que está à nossa volta, que mesmo sendo importante na nossa vida, são bens temporários, passageiros, são pessoas que estão ao nosso lado para nos auxiliarem a crescer, mas que também têm consigo uma caminhada particular a fazer. Não há garantia que estarão conosco futuramente. É importante vivermos bem estes momentos, mas visualizando a nossa herança de espíritos imortais que somos. Que a cada dia, Senhor, a cada experiência que vivenciarmos, possamos lembrar que somos espíritos, que estamos crescendo, que é importante conviver com as pessoas sem criar elos de dependência emocional, que é importante sabermos utilizar os bens que estão à nossa disposição, sem nos escravizarmos na busca incessante por eles. E que é mais importante, Senhor, investir nas verdades imortais, porque são elas que clareiam a nossa visão perante a imortalidade que nos aguarda. Vivemos um momento difícil, Senhor. Nosso próprio planeta convulsiona. Momentos de calor extremo, de chuvas arrebatantes. Momentos onde o mal procura uma cidadania que não lhe pertence. Onde a pandemia consegue assolar os mais simples, assustando as pessoas incautas. Vivemos um momento onde a mentira campeia impune, enganando pessoas de coração simples, afastando de recursos que poderiam salvar-lhe a própria vida. Nós te pedimos, Senhor, que nesses momentos onde a verdade espiritual está eclipsada e não vivenciada por aqueles que a conhecem, que possamos nós termos coragem de abrir os nossos olhos à verdade e vivenciarmos a proposta que o Evangelho traz para a vida de cada um. Abençoe-nos, Senhor, nesta tarde de estudo, para que possamos hoje, mais do que qualquer outro dia, estarmos em contato com os nossos irmãos espirituais, que desde há muito nos aguardam o pensamento, para rompermos com as barreiras superficiais do sentimento, da emoção e da vivência sem profundidade. Permita, Senhor Jesus, que hoje, mais do que nunca, possamos sentir vossa presença em nossos lares, que são agora os templos do Espírito. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso trabalho. Nós estamos estudando o livro Devastação Invisível, capítulo 2. E esse capítulo 2, por mais extenso que ele seja, ele é um capítulo onde Ivone Pereira relata a sua vivência com a espiritualidade superior. Nos próximos 2 capítulos, ela vai fazer excursões pelo mundo espiritual inferior. E talvez nos assuste os quadros, porque são quadros que relatam sofrimentos. Até então,
Ela é visitada pelo espírito Charles, pelo espírito de Bezerra de Menezes, de Leon Denis, de toda uma pleide de espíritos que, na verdade, eles permitem a ela um conhecimento maior da vida espiritual superior. E isso faz com que ela tenha todo um amadurecimento, para quando ela adentra as experiências inferiores, ela também possa conhecer e saber lidar com estes espíritos. É importante para nós conhecermos esses dois vértices da vivência espiritual, porque se perguntarmos ao nosso íntimo, se formos pessoas sérias numa autoanálise, tenhamos a certeza que se partíssemos agora para o plano espiritual, nós saberíamos exatamente com quem estaríamos convivendo. Porque a nossa consciência nos levaria aos estados mais íntimos do pensamento, a convivermos ou com os espíritos superiores ou com os espíritos inferiores, porque o nosso íntimo retrata a nossa própria categoria espiritual. Então, sabendo que se os espíritos superiores não se manifestam a nós espontaneamente, porque não encontram talvez afinidade, os espíritos inferiores aproveitam a oportunidade e convivem no nosso pensamento. Os quadros que se desdobram no mundo espiritual são muito mais graves, muito mais sérios, muito mais profundos, porque uma vez estando naquele meio aonde o pensamento cria com muito mais autenticidade do que no nosso, nós começamos a ser vítimas da nossa própria inferioridade. Mas esse é o capítulo próximo que adentraremos em breve. Hoje nós estamos encerrando essa convivência com o espírito de Frederic Chopin. E ela conta que nas suas materializações, que na verdade são aparições, não há um fenômeno de materialização ectoplásmica, há apenas a condensação do próprio perispírito, que ele faz espontaneamente para um convívio com alguém que lhe é caro ao sentimento. Ela conta das suas experiências, e nós paramos aí na última semana, quando ela narra a experiência de 10 de março de 1958, aonde ele surge a sua visão como se fosse um homem encarnado. E no final dessa experiência, ela diz que esta aparição era tão perfeita quanto a antecedente, aquela que foi em 1931. Sentimos o contato da sua presença, a impressão do calor natural a um corpo carnal, como se realmente se tratasse de uma pessoa humana que nos visitasse. Era tão natural aquele convívio que ela já não diferenciava se aquele agora era um espírito que retornava, estando ele encarnado ou desencarnado. Jamais lhe perguntamos algo. Olha que interessante essa postura da médium. Quantos de nós, que numa oportunidade dessa, abusaríamos da presença dos espíritos com questionamentos, talvez totalmente dissociados de uma importância real? Gostaríamos de saber de assuntos pessoais, de questões sociais, do avanço da própria humanidade. No entanto, mesmo ele aparecendo para ela, ela nunca iniciou um diálogo, sempre conservou-se à mercê da própria materialização ou aparição, como melhor aprova esse fenômeno, tentando ser-lhe útil de alguma forma. Jamais lhe perguntamos algo, diz ela. E nunca somos a primeira a falar, o que de igual modo acontece sempre que nos comunicamos com os outros espíritos. Note-se que a conversação, assim realizada, nunca se processa através da palavra enunciada, mas telepaticamente, o que é muito mais delicado. Ter uma mente educada, que tão logo vê a aparição, não questiona, não interroga, não perturba o espírito com as suas questões pessoais, e sim
observa a aparição e tenta entender que motivos Deus permitiu que aquele efeito, que aquele fenômeno acontecesse à sua volta. O que de tanto ou mais eficiente que o verbo falado a tal ponto que o médium distingue as vibrações de todos os seus guias e amigos espirituais, reconhece-os como se tratasse de um tom vocal de cada um deles. Então, ela começa a falar para nós que a comunicação entre os espíritos é telepática, a tal ponto que você consegue identificar cada espírito com quem você conversa, como se a sua vibração tivesse um tom de voz, um tom próprio, um tom pessoal de cada espírito. É possível que durante a emancipação de nosso espírito pelo transe letárgico ou desdobramento, tenhamos conversações substanciosas com esse encantador espírito. Mas em vigília nossos entendimentos são curtos, embora afetuosos e muito interessantes, servindo geralmente para identificá-lo. Pediu-nos certa vez, muito delicadamente, que tomássemos um professor de música e aperfeiçoássemos o nosso conhecimento de piano com fervor e vontade, porque se assim fosse, afirmou ele, eu poderia realizar o que desejo por seu intermédio. Então, dar-lhe mensagem do gênero que mais me interessaria, pois somente me expressarei pela música. Vamos tocar num ponto delicado. Ela tem um relacionamento pessoal com este espírito de uma certa evolução e ele faz um pedido também pessoal, que ela se interessasse pela música, que estudasse o piano profundamente, para que ele pudesse compor através dela mediunicamente, para que as suas mensagens fossem mensagens musicais. No entanto, observemos a postura de Ivone. Mas não sendo possível atendê-lo, porquanto sabemos que a arte arrebata o espírito e julgamos serem outros os nossos compromissos com a doutrina espírita, resignamo-nos ao pesar de não satisfazer o desejo do querido amigo nesse particular. Ela observa que se ela fosse abrir mão para estudar música profundamente como é necessário para aqueles que querem executar um instrumento tão delicado como o piano, ela teria que abrir mão dos compromissos que ela tinha com a doutrina espírita. Compromissos de estudo, de trabalho, de frequência, de assistência social. E ela tinha nesses compromissos a prioridade da sua vida. Então, mesmo ele sendo um espírito de uma certa elevação, que lhe faz um pedido pessoal, ela diz: não posso atendê-lo nesse desejo pessoal, pois o compromisso com a doutrina espírita é mais importante nesse momento. Asseverou-nos que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros, o que intimamente o enternece. Há muitos brasileiros que gostam das composições de Frederico Chopin. Mas observa que ninguém lhe dirige uma prece. É o depoimento de um espírito. Fala-se da obra, né, de um imortal, do classicismo da música, mas ninguém lembra de orar em benefício dele como espírito. E que necessita desse estímulo da prece para as futuras tarefas que empreenderá ao reencarnar, quando pretende servir a Deus e ao próximo, o que nunca fez através da música. Então, apesar de ter sido um excepcional músico, um dos maiores, nunca serviu a Deus e ao próximo. É um depoimento do próprio Espírito.
pela música. Declarou-os que, salvo as resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil. País que futuramente, nós estamos falando de 1958. País que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso, mas que tal acontecimento só se verificará do ano 2000 em diante, quando descerá à Terra a brilhante falange com os compromissos de levantar, moralizar e sublimar as artes. Então ele começa a contar que a partir do ano 2000, ele reencarnaria como uma pleiade de espíritos. Alguém aí levantou a mão, quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone e falar sem problema. Então, ele pretende, né, a partir do ano 2000, junto com outros espíritos, reencarnar para as suas missões na música. Não só na música, mas também na sublimação da arte. É muito importante essa visualização, porque não é a única fonte que cita que a partir do ano 2000, várias almas reencarnariam com a missão de transformar o Brasil num polo muito maior, né, de trabalho, de crescimento espiritual, de valorização do espírito, da espiritualização das criaturas. E se ele reencarnaria a partir do ano 2000, o que não quer dizer que seria especificamente no ano 2000, ele pode ter reencarnado a partir de 2005, 2010, 2020, pode ainda estar vindo reencarnar, mas isso cumpre uma profecia que muitos médiuns vêm citando, entre eles Divaldo Franco, com muita propriedade, que a partir dessa época, várias personalidades estariam reencarnando para essa transformação do planeta. Então, nós vamos ter valores na arte, valores na política, valores na saúde, valores na sociedade, aonde nós estamos em queda vertiginosa há muito tempo. Não são nomes, não são siglas, são imoralidades que vêm substituindo imoralidades, sem nenhuma perspectiva de crescimento. A música, no momento, tornou-se o grito dos desesperados, onde aqueles que são mais exóticos fazem sucesso, sem nenhuma criatividade, sem nenhuma construção bela. Então, nós precisamos de uma renovação espiritual para que esta teoria, para que esta profecia torne-se real, para que esses espíritos realmente encontrem condições de transformar. E para isso, aqueles que estão recebendo esta informação, que somos nós, que conhecemos o processo da transição por diversas obras, por autores espirituais, que não nos têm, né, faltado com a informação, também temos que começar a trabalhar mentalmente para que isto venha a acontecer. Acreditando nos valores positivos, orando em benefício dessas almas. Nós sabemos da encarnação de diversos espíritos que viriam transformar, como há muito tempo fizeram, o nosso próprio planeta. E aqui ela cita que nas suas conversas particulares com Frederico Chopin, ele mesmo anunciou que reencarnaria no Brasil a partir do ano 2000 e que a dita falange de espíritos, né, será como que capitaneada por Victor Hugo, pelo poeta, né, francês, que tem várias obras através de médiuns que ele conta romances e traz a sua vivência. Espírito experiente e orientador. A quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares, capaz de executar missões desta natureza. Então, nós observamos que há uma mudança e que os espíritos vêm investindo. Encerrando o capítulo, ela diz para nós: já na espiritualidade, propriamente dita, Frederico Chopin se apresenta assaz diferente da forma com que se deixa
nas pesadas paragens da terra. Lembremos que quando ele está aqui, ele se apresenta como ele era na última encarnação, que quando ele toca, ele acaba materializando imagens da Polônia, do seu berço natal da última encarnação. Tal como é ali, ou seja, no seu estado normal de espírito fluídico, leve, não se poderá mostrar na Terra. Será necessário, então, que o médium em espírito, durante um desdobramento, possa ir até ele, desde que auxiliado ou preparado por seus guias espirituais. Então, ele reside numa faixa que não é tão acessível aos encarnados. Para podermos chegar até lá e retratar, como ela vai fazer nesse final de capítulo, a sua vida no mundo espiritual, é necessário uma preparação. E como era um espírito muito afeiçoado às excursões espirituais, como ela estava muito familiarizada com essas viagens, com esses desdobramentos astrais, ela então é preparada por seus mentores espirituais para visitá-lo dessa vez à sua residência no mundo espiritual. Charles proporcionou-nos, há cerca de 2 anos, um desprendimento desta categoria. Então podemos entrever o amigo Chopin na glória de seu triunfo espiritual, como se expressam os instrutores do mundo invisível. Tivemos a impressão de nos encontrarmos, então, diante de um anjo, tal encantamento que de sua individualidade irradiava. Lucilante angelical, toda envolvida em jatos de luz azul feérica, podemos contemplá-lo na plenitude de sua candura pessoal, na formosura moral, terno, afável, preocupado em ser amável, mas tímido e tristonho, sempre simples até o enternecimento. O que ela nos está retratando? A individualidade desse espírito que havia anunciado a sua vinda à Terra. É como se uma falange de espíritos angelicais estivesse, a partir do ano 2000, substituindo almas com grandes débitos, com grande dificuldade de adaptação a uma mudança moral. Diante de tão fulgurante visão espiritual, nosso espírito naturalmente curvou-se de joelhos e se desfez em lágrimas, pois nenhum médium contemplaria com indiferença um espírito no seu verdadeiro elemento espiritual. Então, quando se está diante de almas elevadas, naturalmente, por questões morais, nós nos dobramos. Lembre da carta de Públio Lentulus a Tibério, imperador romano na época do Cristo, quando ele fala de Jesus. Aqueles que o veem são obrigados ou a amá-lo ou a temê-lo, porque o magnetismo daquela alma contamina. Ninguém fica indiferente diante de Jesus. Aqueles que são covardes o agrediam e aqueles que são sensíveis o amavam. E ela, diante de Chopin, já uma alma sensível, diante de uma alma que elevou-se pela arte em todas as encarnações, ela também cai de joelhos e desdobra-se em sentimento. Contudo, ele estava ali, trajado, e por mais que tal revelação contrárie o leitor, não nos será possível afirmar outra coisa, porquanto aqui nos pusemos a revelar o que nossa faculdade mediúnica tem captado no além-túmulo. E foi isso, e não outra coisa, que conseguimos entrever. Notamos, pois, que se trajava como um elegante fidalgo do século XVIII, calções de seda azul até os joelhos, brilhantes, salpicados de gota de orvalho, blusa de mangas amplas ajustadas aos punhos de cetim branco, brilhantes, mas sem trazer o casaco clássico da época. Não vimos os pés, porque o luzeiro azul que o envolvia, como que os encobria. Compreendemos, então, que ele tivera uma existência nos tempos da regência na França, de Luís XV, na qual pertencera a nobreza, existência que lhe fora muito grata.
Todo o seu aspecto irradiava vibrações reveladoras de um grande poeta, de um profundo pensador. Beijamo-lhes, como sempre, as mãos, que ele não negou em estender, e de joelhos em lágrimas, despedimos-nos como da primeira vez. Ainda na mesma oportunidade, afirmou o instrutor espiritual Charles que Frederico Chopin seria a reencarnação do poeta romano Ovídio. Se nós pegarmos o livro Boa Nova, capítulo 1, se não me engano, né? Que vem falar da festa de noivado, da chegada do Cristo, nós temos uma passagem que Emmanuel cita dos preferidos dos deuses. Então, ele cita os poetas, né? Entre eles, o poeta Ovídio, quando ele fala de Salústio, de Tito Livio, de Mecenas, que eram poetas que embelezavam a cultura romana antes da chegada do Cristo. E já nesta época, esta alma estava ligada à arte, como o poeta que viveu 40 anos antes de Jesus. O que viveu cerca, né, de 40 anos, falecido no ano 16 da nossa era, e depois reencarna como o pintor italiano Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, ele tem até uma referência aqui que ela coloca, né? Seu gênio reunia todas as qualidades de perfeição do desenho, vivacidade dos movimentos, harmonia das linhas, delicadeza do colorido. Deixou grande número de obras-primas e é considerado o poeta da pintura, como Ovídio foi considerado o músico da poesia, e como Chopin, mais tarde, é considerado o poeta dos músicos. Então, ele já vinha de encarnações ligadas à arte. Ele não tornou-se músico, né, numa encarnação dedicando-se. Ele tinha dedicado-se à poesia, mais tarde à pintura e agora à música, que parece ser o auge de toda a arte. Pois que o intelectual, o artista na sua evolução, pelo roteiro do Senhor, dentro da arte, há de se passar por todas as suas facetas. Então, quando a gente vê os grandes músicos, como foi Mozart, Beethoven, Bach, todos eles tiveram uma vivência na arte muito grande. Seria para nós, que não temos nenhuma vocação na música, impossível reproduzir uma obra deles com perfeição, quanto mais compor. Porque eles estão num outro nível dentro da arte que levará para nós várias encarnações para alcançar. Mas alcançaremos, porque a música faz parte da cultura. E nós não seremos espíritos superiores sem conhecer a cultura, sem alcançar esta cultura. Nós lembramos que a música tem um papel tão grande na harmonia universal que no livro Renúncia, Alcione vivia na constelação de Sírios trabalhando pela evolução da arte musical. Ela tinha uma função ligada à arte, numa dimensão de vida extremamente mais evoluída. Nós temos desenhos da casa do músico Mozart, reencarnado provavelmente no planeta Júpiter, aonde ele tinha notas e traços musicais na arquitetura, desenhos mediúnicos que foram feitos, comprovados pelas suas evocações. Então, a música é um caminho de uma arte elevada. Então, quando nós vemos essas músicas aonde as pessoas buscam aquilo que há de pior, né, para divulgar, seja na letra, seja nas danças vulgares, seja na apresentação exótica dos próprios músicos, a gente vê o nível que nós estamos diante de uma arte que é de elevação. É uma profanação da própria arte e que arrasta multidões que estão naquele nível de consciência de sono. Se nós fizermos um concerto de música clássica, não que quem goste de música clássica seja espírito superior, mas se fizermos um concerto de música clássica e de música popular, nós vamos ver que a quantidade que movimenta
e que gosta e que tem afinidade é muito diversa. A música clássica, ela nos eleva, nos promove a reflexões superiores e poucos hoje gostam dela, escutam ela. Daí a importância desses músicos voltarem à terra para buscar a música, a arte que está enterrada na mediocridade dos atos e dos pensamentos, retratando às vezes sentimentos, né, dos mais desagradáveis e que as pessoas cantam e vivem aquilo hipnoticamente, ao passo que deviam se elevar com a arte. Sublimando até a comunhão com o divino, e que espíritos como Chopin, Beethoven, Mozart, Bellini, Rossini, naturalmente bondosos, embora ainda não santificados ou plenamente redimidos, não têm grande necessidade de reencarnação, porque progredirão mesmo no espaço. A habitação normal dos seres espirituais da verdadeira pátria, como a casa paterna, que vem à Terra quando desejam e por uma especial solidariedade para com os humanos, a fim de estimularem entre estes o amor pelo belo, pois que o atributo, o belo, é tão necessário às almas em progresso quanto o amor, visto tratar-se também de um dos atributos do próprio Criador de todas as coisas, sendo o universo uma expressão da beleza divina, sendo o homem destinado a se tornar imagem e a semelhança de Deus. Deverá igualmente comungar com o belo, a fim de poder compreender o universo e com ele vibrar em todas as suas arrebatadoras, feéricas e harmoniosas belezas. Então, nós vemos que tudo caminha para um sentimento superior de harmonia. Um só planeta que estivesse distanciado de sua órbita prejudicaria toda a harmonia universal. As emanações tóxicas dos pensamentos dos encarnados de um planeta, como acontece na Terra, prejudica a harmonia universal. E a harmonia é uma das partes da música, onde todos os instrumentos, equilibrados pela afinação, conseguem alcançar um nível, mesmo tocando notas diferentes, compondo aquilo que nós chamamos de melodia. Então, nós temos na música um caminhar também para o belo, para o superior. E aqueles que foram grandes nela, com certeza, a estudaram bastante. Nós pegamos, por exemplo, na internet, crianças novinhas, 4, 5, 6 anos, que reproduzem no piano obras dificílimas. Com certeza, são reencarnações de grandes músicos, porque não há como. Seria muito injusto da natureza permitir que seres nascessem com esse talento e outros que levam uma encarnação inteira de estudo e dedicação não conseguirem expressar a música com tanta naturalidade. Só assim nós vemos a justiça divina. Há, por exemplo, quem quiser depois procurar aí no YouTube, nós temos, né, a possível reencarnação de Chopin, uma criança que toca sua música, uma das músicas consideradas mais difíceis de execução, com extrema facilidade, com delicadeza, flui dela como se fosse algo extremamente fácil. É a reencarnação, se não dele, de um grande músico, de alguém com grande facilidade e que trouxe essa abertura para esta vida. Não adianta nós termos experiências no passado e essas experiências serem ruins, porque elas têm que ficar bloqueadas para que a nossa personalidade não absorva exemplos degradantes, o que nós já temos em tendência. Mas aquilo que nós cultivamos do bom, do saudável, do belo, vem como vocações na nossa vida e expressam-se de forma natural. Presentemente, essa entidade de Frederic Chopin se preocupa na espiritualidade com um curso de medicina psíquica. Presentemente, isso aí, 1960,
década de 50, ele faria, né, estaria fazendo um curso de medicina psíquica antes da sua possível reencarnação. Ela, própria a entidade, participou-nos do acontecimento, acrescentando que, por essa razão, não tem visitado a Terra com frequência ultimamente, diante do compromisso assumido com a espiritualidade. Ouvindo-a, perguntamos-lhes, então, com toda a naturalidade, como acontece quando conversamos com qualquer amigo do mundo invisível. Quer dizer, que ao voltar à reencarnação, será porventura um médium curador? Talvez receitista? Então, não virá mais como artista? Perdão, antes dessa pergunta, o Espírito sorriu para ela e afirmou com a cabeça, positivamente. Aí ela pergunta, então não virá mais como um artista? Já que ele vem de 3 encarnações, onde se celebrizou pela arte. E a resposta veio cheia de animação. Por que não poderei aliar as 2 qualidades, a de artista, já que muitos artistas, muitas vezes, não passam de médiums? Na maioria das vezes, os artistas são médiums. Eles tiram música do ar, da natureza, dos barulhos que nós convivemos e para nós são apenas barulhos. Aquilo ali é uma fonte de inspiração e dali eles constroem as suas sinfonias, suas áreas, suas peças, suas óperas. O problema estará na boa orientação da faculdade que se dispõe. Nada me impede, entretanto, de continuar como artista nas reencarnações vindouras, pois não profanei a arte, nem cometi quaisquer deslizes nesse setor. Então, nunca fez da arte um degrau de decesso moral, nem nas suas composições, nem nas suas pinturas, muito menos nas suas músicas, o que não faz com que ele possa vir a ter esse dom esquecido por um período. Dependerá apenas do meu livre-arbítrio. Então, ele programa uma reencarnação no campo da mediunidade, embora ele vai trazer consigo todo o talento musical, todo o talento artístico de que já se fez merecedor. Mas, no momento, o que me preocupa mais é o desejo de servir aos pequeninos e sofredores, aos quais nunca protegi. Então, ele faz uma revelação. Apesar de ser uma alma sensível, apesar de ser uma alma amável, nunca teve a preocupação com os mais simples, com aqueles que passam fome, com aqueles que não tinham a oportunidade de assistir às suas peças, sempre muito ligados, né, à sociedade mais alta, que podia pagar para poder distrair-se com as obras-primas da época. Futuramente, porém, será a vez dos humildes. E não desejo nem mesmo auferir proventos monetários pessoais da música. Então, mesmo que eu me dedique à música, não pretendo, é a opinião do espírito, ainda não está reencarnado, ainda não está diante das dificuldades da reencarnação. Então, ele tem um propósito. Mesmo que eu me dedique à música, não quero dela nenhum recurso financeiro. Quero me dedicar às pessoas simples. As artes, em geral, deverão ser praticadas gratuitamente, com amor e unção religiosa. Todas as artes chegarão um dia que farão parte da educação da humanidade, de forma gratuita, porque elas tendem a nos levar a um engrandecimento espiritual.
A nós própria admirou a notícia inesperada e sugestiva, diz Ivone, que não seria possível calar nessas páginas. Ele próprio, Frederico Chopin, autorizou sua revelação, visitando-nos enquanto fazíamos o presente trabalho. E suas palavras foram textualmente as acima citadas. Eis, pois, o que espontaneamente, pois repetimos jamais, solicitamos algo. O invisível nos concedeu acerca de Frederico Chopin. Além de mais algumas informações que não julgamos interessantes para estas páginas. Não poderemos, é certo, provar com fatos concretos o noticiário de que vemos intérprete, visto tratar-se de assunto transcendental que atinge a categoria de revelação. O que ela está falando para nós? Eu não tenho como provar a vocês nada disso que eu estou narrando, porque é uma experiência transcendental pessoal, mas que atende ao título da obra de você devasar o invisível, de você enxergar além daquilo que as pessoas comuns enxergam. Então, ela retrata a sua experiência com este espírito. Mas a Deus, continua ela dizendo, tomando por testemunho da sinceridade com que aqui nos externamos, deixamos aos nobres pesquisadores da revelação o trabalho sagrado de obterem confirmação lógica e insofismável do que fica exposto. Aliás, cumprimos apenas um dever de consciência. Pois se, como sabemos, a função da mediunidade é desvendar os segredos da morte, transmitir notícias do mundo invisível ao mundo terreno. Nada mais fazemos, com efeito do que desincumbir-nos de um dever, não guardando avaramente fragmentos da vida espiritual a nós revelados de um vulto que, ao passar pela terra, a encantou com seu gênio de artista, a cuja imorredora lembrança faz vibrar ainda o coração de quantos sintam na alma as inclinações para as arrebatadoras expressões do ideal sublimado no bem. E assim nós encerramos esse capítulo 2, que mostra a convivência de Ivone do Amaral Pereira com o espírito Frederico Chopin. Mostra ela a convivência com os espíritos superiores. Ela já nos ensinou nesse livro sobre as construções espirituais, sobre as roupagens e sobre a vida dos espíritos superiores. Nós entramos agora no capítulo 4, na verdade. E esse capítulo é intitulado Nas Regiões Inferiores. Quando um médium se desdobra, seja naturalmente pelo sono ou induzido magneticamente por seus mentores, como era o caso dela, ele sempre sai com um princípio de afinidade. Quando ele sai acompanhado pelos espíritos para a instrução espiritual nas regiões inferiores, como serão os 2 próximos capítulos, ele sai protegido e geralmente adentra regiões tenebrosas, regiões do umbral pesadas, onde consciências culposas ainda vivem e plasmam a realidade à sua volta. Quando nós saímos pelo sono, geralmente nós buscamos aquilo que é o nosso desejo íntimo. Então, pessoas que têm a predominância da matéria sobre o espírito se agrupam aos materialistas. Aqueles que são totalmente descrentes se reúnem nos grupos das descrenças. Aqueles que estão obsidiados são arrastados por esses espíritos a regiões como esta, ou regiões piores que esta, onde eles são sugados o fluido vital, o que os enfraquece muito para a vida. No livro Libertação, de André Luiz, uma obra-prima da mediunidade, nós vamos ver a ação de um espírito
Ao retirar do corpo físico determinada pessoa e sugar-lhe a vida, a vivacidade, a influenciar a sua vida para que tornasse o seu lar o pior lugar do mundo, tornando o trabalho do companheiro e diretor de uma casa espírita um trabalho muito difícil, sendo ela sua esposa invigilante e que se apegava muito ao ciúme, eles potencializavam aquelas visões na sua mente, implantavam ideias para que ela perturbasse a vida do companheiro, a tal ponto na tentativa de desequilibrar. Está lá no livro dos Espíritos que quando estes não encontram em nós a capacidade de nos derrubar, procuram à nossa volta alguns deles que podem nos afetar emocionalmente. Assim nós abrimos esse capítulo 4 com uma reflexão muito profunda. Descemos das belezas espirituais, da convivência com o espírito imortal, da música, para as regiões umbralinas mais densas. Ela começa o capítulo com uma parte do capítulo do Livro dos Médiuns, do capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Há uma pergunta que se faz. Então, poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta, a iguaria, ficaria saciado? Essa pergunta está no Livro dos Médiuns, no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Espiritual. E a resposta é clara: ficaria sim. Se ele comesse aquela fruta que foi construída mentalmente pelos espíritos e materializada, ele comeria e ficaria saciado. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensando-se e os fará voltar ao estado normal, privando-os de calor, e eis que essa molécula impalpável e visível se tornará um corpo sólido, e bem sólido, e assim muitas outras substâncias que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente, o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vossa vontade e a permissão de Deus. Olha a resposta que fala deste capítulo, que é um dos capítulos mais profundos do Livro dos Médiuns. No nosso ambiente, há uma série de fluidos que aguardam a ação mental para tomar forma. Ele cita, por exemplo, o vapor d'água, que está disposto no organismo, no ambiente, sem que a gente possa notá-lo. À medida que vai esfriando, esse vapor se torna uma neblina e aos poucos se dilui em água. Muda o seu estado devido à temperatura e pressão. À medida que se esfria mais, esta água se congela e torna-se um sólido, que nos impede a passagem por ele. O que o líquido dificultaria, mas não impede, e que o vapor não dificultaria em nada. Então, um mesmo fluido, dependendo da temperatura e da pressão, ele toma formas diferentes, o que é totalmente palpável e entendível para nós. A pergunta que Kardec faz, ela é muito profunda. Ele pergunta se os espíritos quisessem, eles poderiam, por exemplo, materializar uma comida. E alguém comendo ela se sentiria saciado? Perfeitamente. Porque eles têm um conhecimento muito maior dessas substâncias que partem do fluido cósmico universal, da matéria amorfa, sem forma, para tornar-se, para tomar uma forma, para tomar uma aparência,
para tomar uma substância, para tomar um cheiro, um gosto específico e atender a um objetivo. Nós vimos isso, por exemplo, nas reuniões de materialização. Quando o ectoplasma, ele estando em condições materiais, porque parte do médium, une-se com o meio ambiente, com o meio mental, e aquela substância invisível torna-se leitosa, com aqueles movimentos reptilianos e vão dar forma a espíritos, a flores, a frases, a energia que é impregnada nos médiuns. Mas esse mesmo ectoplasma, ele está numa dimensão quintessenciada nas reuniões mediúnicas, na concentração, na prece. Quando nós temos o nosso culto no lar e pedimos aos espíritos que possam tornar a água medicamentosa, eles vão magnetizar. Esse magnetismo nada mais é que a ação mental nesta matéria que nos envolve e envolve todo o universo. Por que nós estamos fazendo essa introdução toda? Porque o mundo espiritual, ele é um mundo da projeção mental. O mundo material, ele é o mundo da projeção mental. O nosso planeta é a projeção mental do seu governador espiritual. Por isso é tão belo, tão perfeito, tão rico. E se mantém estável, porque a mente que o gerou é uma mente instável, que não se fragmenta por dúvidas, por inseguranças e incertezas. Então, nós temos um planeta estável. Neste planeta, todas as construções que nós fizemos nele partiram da nossa mente. Nós vamos construir uma casa, primeiro se arquiteta mentalmente, faz-se uma planta, organiza-se os materiais, corta, né, desobstrui, limpa o terreno, constrói e embeleza. Porque isso faz parte da cocriação. Mas mentalmente, o mundo espiritual está sujeito a esta mesma ação. E quanto mais os espíritos pensam, mais eles criam, reconstroem, modificam, transformam, dão qualidades, tiram qualidades. Então, quando André Luiz cita o umbral no livro Nosso Lar, umbral é uma região espiritual que está sempre em construção. Cada espírito que desencarna e magneticamente é levado para lá por suas crenças, seus princípios e seus valores, ele constrói alguma região do umbral com o seu pensamento, com o seu medo, com a sua insegurança. O Vale dos Suicidas nada mais é que a aglomeração magnética da consciência de culpa, onde todos os espíritos que se delinquiram com a própria vida, que se autoexterminaram, constroem agora e ficam presos a ele porque magneticamente estão fracos, fragilizados, consciência de culpa. Enquanto não se perdoarem, não conseguem sair de lá. A oração que se envia para eles é um refrigério, é uma brisa num dia ensolarado que se queima toda a pele. Assim são as regiões inferiores. Assim são as regiões infernais, onde os espíritos mal intencionados se aglomeram magneticamente. Então, o nosso pensamento é uma bússola que está apontando para onde nós vamos no desdobramento do sono. Esse ir é temporário, porque apesar dos pesadelos, dos sonhos turbulentos, a gente retorna e acaba descarregando no corpo físico as energias ruins. Mas quando desencarnarmos, nós vamos para ficar um longo tempo. A não ser que consigamos mudar o pensamento, estipular novos valores, ter o exercício da prece construtiva
durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia. Cada momento ruim que nos chega, ao invés de reclamar, que é clamar duas vezes aquele momento, orarmos. Cada momento de alegria, orarmos. Cada momento de tranquilidade provisória, orarmos. Em agradecimento, em louvor, pedindo forças, pedindo bênçãos para a vida. Porque aí nós estamos nos educando mentalmente a sobrepor as regiões inferiores, as regiões infelizes, para que a gente não venha desavisado, hipnotizado por mentes ávidas, conhecedoras de toda uma realidade espiritual inferior. Nós vamos parando por aqui nessa semana.